Olá, meu nome é Andressa Tomioso. Eu estou apresentando esse trabalho junto com a Camila Galvão, a Jéssica da Silva Barbosa, e nós vamos apresentar sobre a desregulação da cromatina em doenças. Vamos começar então falando sobre a epigenética. O que é? A epigenética é um termo que se refere às mudanças na atividade do gene que não envolve alteração do DNA. Quase todas as células do ser humano têm o mesmo genótipo, no entanto, possuem fenótipos diferentes, resultado dos diferentes padrões de expressão gênica. É importante ressaltar que as células variam de tecido para tecido em seus epigenomas, mas o seu genoma permanece inalterado. Como já estudamos, o DNA dos eucariotos permanece no núcleo, empacotado pela cromatina, em octômeros de histonas. E muitos fatores e mecanismos participam do processo de regulação de cromatina. Aqui a gente consegue ver duas figuras. A figura superior é a cromatina aberta e essa aqui é a cromatina compacta. Aqui a gente consegue perceber que a RNA polimerase está aqui, formando o RNA. Aqui tem a região promotora e aqui tem a região do corpo do gene. Aqui na região promotora, os promotores estão associados à acetilação de histonas, que é essa daqui, e a trimetilação de H3-lisina 4, que é essa daqui. O corpo do gene está associado à trimetilação de H3-lisina 36, que é esse daqui. O posicionamento dos nucleossomos nos promotores é regulado por remodeladores da cromatina dependente de ATP, que é essa daqui. Na cromatina compacta, eles estão associados aos genes que estão silenciados. Eles são marcados pela metilação do DNA, que é esse daqui, a trimetilação de H3-lisina 9 e a trimetilação de H3-lisina 27. Os genes e suas regiões regulatórias, eles precisam ser tornados acessíveis a fatores de transcrição e suas proteínas para que a expressão gênica ocorra. A compactação do material genético ele pode levar à repressão dessa transcrição, porque a enzima ela não consegue chegar aqui e transcrever. Em nosso trabalho, nós faremos uma visão geral sobre as lesões moleculares que podem causar as doenças epigenéticas, focando nos principais mecanismos que governam a regulação da cromatina, como modificações do DNA, modificações de histonas pós-tradução, remodelagem da cromatina, além da troca de histonas canônicas por variantes de histonas. A principal forma de modificação do DNA é a metilação do DNA na posição 5' da citosina em dinucleotídeos de citosina e ligados com a guanina, que está aqui. CPQ, isso que significa CPQ, é uma citosina ligada pelo fósforo com a guanina. Essa aqui é uma região qualquer do genoma e aqui a gente tem essa ligação. A marca de metila nessa posição, então nessa posição aqui de 5' da citosina, ela é colocada por enzimas conhecidas como DNA metiltransferases. E as ilhas de CPG são mais suscetíveis a sofrerem metilações e por isso podem alterar o padrão de empactamento do DNA ou interferir na afinidade dessas regiões metiladas com proteínas que se ligam ao DNA, o que também interfere na tradução. Muitos elementos repetitivos presentes no genoma eles são silenciados por meio da metilação do DNA para evitar uma expressão controlada que poderia causar instabilidade. A metilação do DNA também está envolvida na impressão, determinando se o alelo paterno ou materno é expresso. Em mamíferos, as enzimas podem ser divididas em, de novo, DN-MTS, que estabelece padrões de metilação de DNA durante o desenvolvimento embrionário, e elas têm uma regulação negativa com tecidos diferenciados. Outro aqui é o DN-MT1,
que tem uma preferência por DNA M-metilado. Falando agora sobre a modificação das histonas. Cada histona ela apresenta uma sequência aminoterminal, que é esse N e esse C, que contém uma alta proporção de resíduos de lisina e arginina, que são carregados positivamente. E como o fosfato dos nucleotídeos aqui do DNA ele é carregado negativamente, dá uma característica negativa para o DNA, isso ajuda na ligação DNA-histona. O resíduo de aminoácido nessas pontas sofrem modificação pós-tradução, como a metilação da lisina ou arginina, acetilação, ubiquação da lisina e fosforilação, que está aqui presente. Isso é importante porque as modificações das histonas também podem afetar diretamente a estrutura da cromatina. Por exemplo, a acetilação e a fosforilação, ela pode reduzir a carga positiva das histonas, o que interfere na sua interação com o DNA. Então, ela pode descondensar o DNA. Como a gente viu, genes que devem ser compilados, né, não devem ser expressos, agora eles podem começar a ser expressos e podem causar algum dano. As modificações de histona após tradução, elas são depositadas por enzimas metiltransferases, que são as modificadores, ou então as acetiltransferases. Enquanto que as enzimas desmodificadoras, elas podem remover essas marcas. Isso permite uma regulação dinâmica da enzima do gene à medida que as modificações podem ser adicionadas ou removidas. O controle do posicionamento do nucleossomo também pode ser feito pela remodelação da cromatina. Isso é feito com chaperonas das histonas e os remodeladores da cromatina. Eles moldam a cromatina para realocar os nucleossomos ao longo do DNA, criando regiões livres de nucleossomos, para que a maquinaria da RNA polimerase ela possa então entrar aqui e fazer a sua função. Uma característica comum de todos os remodeladores é a presença da subunidade enzimática ATPase, que permite utilizar a energia liberada pelo hidrógeno de ATP para reposicionar então os nucleossomos. Os remodeladores de cromatina, eles também são classificados em 4 famílias, com base na composição da sua subunidade e seus modos de remodelação de nucleossomos. Aqui a gente consegue perceber o texto que a professora nos mostrou, ele traz aqui essa tabela, mostrando a doença, que eu vou pegar aqui como exemplo o Parkinson, que é o DNA que é metilado. O gene que é afetado, então, é esse gene aqui, TN-alfa e alfa-sinuclein, não sei falar direito, desculpa. O mecanismo é a hipometilação de regiões promotoras e os sintomas são músculos rígidos, tremores. A doença de Alzheimer, os genes são muitos. O mecanismo é esse daqui, é a metilação do locus específico hipo ou hiper. Hipo ou hiper, metilação dos locus específicos. E o sintoma é demência ou perda gradual de algumas memórias e enfim. Olá, meu nome é Jéssica da Silva Barbosa. Irei falar sobre a desregulação da cromatina em doenças, que são modificações que ocorrem na cromatina e na modelagem dos nucleossômeros e na regulação do gene, que devido às alterações nas suas funções pode causar consequências prejudiciais. Metilação desregulada de DNA. Ela envolve a cromatina reprimida transicional, onde vários mecanismos podem levar à hipometilação e à hipermetilação. A hipometilação do DNA é causada pelo aumento da expressão genética. Já a hipermetilação ela é causada pela diminuição da expressão de determinado gene.
Existem vários distúrbios neurodegenerativos que envolvem a metilação desregulada do DNA, que são encontrados em regiões CPG ou VJ-CPG de genes associados às doenças. A doença de Marfan é um exemplo de doença metilada de DNA desregulado, onde a perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos, da substância negra e das projeções de estriado, que pode causar os tremores nas mãos e nas pernas, como mostra a imagem, e a postura curvada do senhor da imagem, né? E a falta de expressão facial. A metilação ela é reduzida na substância negra do paciente com mal de Parkinson, e isso é resultado da alteração da cromatina. A impressão desregulada. A metilação desregulada ocorre nas ICRs de regiões impressas do genoma, que pode levar à expressão desregulamentada de genes impressos. Existem duas doenças que têm origem na perda da regulação no ICR, que é a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Alzheimer. Na síndrome de Prader-Willi, há a perda de expressão de genes paternos, que leva a hipotonia infantil, como mostra a imagem, e a diminuição de tônus muscular, que são a testa achatada, ponte estreita e olhos amendoados. E também a hipofagia, que é a obesidade e o retardo mental, como na primeira imagem. Já na síndrome de Alzheimer, a impressão desregulada surge da perda de genes expressos materno em ubiquitina, proteína ligase, que leva a um retardo severo, como mostra as imagens, e a deficiência no desenvolvimento do indivíduo, como são a menina e o menino com os olhos mal formados. A repetição desregulada. São sequências de repetição genômica que são metiladas acima de um comprimento limite, que garante o silenciamento da transcrição. Algumas doenças surgem da expansão ou perda de repetições, levando a metilação CPG específica a afetar a expressão de genes próximos. O exemplo disso é a síndrome do X frágil, que é causada pelo silenciamento do gene frágil retardo mental 1, que é localizado no cromossomo X, como mostra a imagem 1. Essa alteração ela é caracterizada no aumento do número de repetições. Essa doença é associada à deficiência intelectual, problemas de aprendizagem e, como mostra a imagem 2, a pessoa possui orelha, testas grandes, deficiências visuais ou auditivas. Irei falar um pouco sobre as modificações de histonas desreguladas, que elas são mutações ou expressões desreguladas de enzimas modificadas ou desmodificadoras de histonas, onde há perda do controle regulatório das modificações nas histonas, que pode impactar na estrutura da cromatina. Ela pode ser histona metilada ou acetilada. A metilada ela ocorre por adição de grupo metil em lisina e arginina, que são importantes na regulação da cromatina e de várias doenças. Já a acetilada ela ocorre por adição de grupos acetil de lisina das histonas, que são transferidos para as tolisinas por histona acetiltransferase e removidos por histonas desacetiladas. E é isso, obrigada. Olá pessoal, eu sou a Camila Galvão e eu vou falar com vocês também sobre a desregulação da remodulação da cromatina. Existem diversas síndromes de doenças que são associadas a mutações em genes que codificam as enzimas de remodelação da cromatina, que são alterações nos padrões de metilação das repetições do DNA. Entre as mutações causadas no gene ATRX, nós temos a síndrome ATRX, a talassemia, síndrome de Sutherland-Hand, síndrome de Joubert, Marcid, Smith, Feynman, Myers, são todas causadas por essa mutação.
E elas compartilham fenótipos comuns como retardo mental, talassemia leve, anomalias faciais, esqueléticas, urogenitais durante o desenvolvimento. Essas mutações concentram-se nos domínios ADD e helicálise. A ATXR ela codifica uma helicálise do tipo 2, que é dependente de ATP, e da família SNF2, que é altamente expressa durante o período de desenvolvimento, né? A perda de ATRX causa instabilidade do telômero, mas não se sabe exatamente a ligação, os mecanismos moleculares exatos entre essas várias anormalidades observadas causadas por mutações ATRX. Essa conexão ainda precisa ser estabelecida. Um outro exemplo seria a síndrome Charge, que é causada por mutações heterozigotas no gene que codifica CHD7. Causa defeitos cardíacos específicos, hipoplastia genital, distúrbios vestibulares, anomalias de ouvido e surdez. E as várias mutações CHD7 identificadas nessa síndrome Charge, elas foram encontradas para afetar a sua atividade de remodelação dos nucleossomos. Mas dando uma boa resumida, a principal causa das doenças que a gente discutiu aqui são as mutações genéticas que levam a mudanças prejudiciais na paisagem da cromatina. A exposição à fumaça do tabaco também foi correlacionada com o risco aumentado de doenças epigenéticas. Eles envolvem efizema, doenças cardíacas e câncer. Nos tecidos pulmonares não tumorígenos dos fumantes, você pode encontrar também a hipermetilação do promotor de genes supressores de tumor. E também o efeito do tabagismo na metilação do DNA, ela varia entre os grupos étnicos, devido às diferentes origens genéticas e ambientais. Então, cada grupo étnico tem uma certa suscetibilidade a doenças relacionadas ao tabagismo. Então, o câncer de pulmão, ele foi, por exemplo, descoberto que foi menor para fumantes europeus do que para fumantes do sul da Ásia, por exemplo. Outra questão que a gente quer abordar é a nutrição e a ligação entre ela e a epigenética. Porque os componentes dos alimentos, eles influenciam diretamente os eventos epigenéticos e o impacto na expressão genética no nível da transcrição, como a vitamina B12, colina, folato, metionina, elas afetam a metilação da histona e do DNA por meio do seu envolvimento no metabolismo. E com isso mostraram-se capazes de aumentar os níveis de metilação do DNA em locais específicos, tanto em modelos animais quanto humanos. Olha só, alguns alimentos eles são inibidores naturais de HDAC, como o butirato nos queijos, o disulveto de dialila no alho e o sulforafano nos brócolis. Então, essas substâncias são propostas na quimioprevenção do câncer como possíveis mediadores para a indução de apoptose por meio do aumento de acetilação e a desrepressão de genes como o P21 e BAX. No embrião, já foi demonstrado o quanto que a nutrição influencia o epigenoma durante o desenvolvimento e na primeira infância com patologias potenciais mais tarde na vida, dependendo do que a mãe ingeriu durante o período de gestação. Em caso de fome fetal, por exemplo, há alta correlação com a suscetibilidade de diabetes tipo 2 na idade adulta. Se o epigenoma das células germinativas em desenvolvimento for afetado, essas condições, então, elas também podem ser transmitidas entre as gerações. O estresse também, no início da vida, ele tem sido associado a um maior risco de patologias mentais, como transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático. Eles são desregulados no eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é funcionalmente responsável pela resposta homeostática durante o estresse. Faz com que o nível de expressão do fator neurotrófico BDNF sejam mais baixos. E algumas drogas, que podem fazer o efeito desses eventos epigenéticos reversíveis seriam os inibidores de HDAC. Em relação aos fatores ambientais, os produtos e químicos, em relação a fatores ambientais, tanto os poluentes quanto os produtos químicos, eles podem ser associados com patologias epigenéticas, como íons de metais pesados, como cádmio, cromo e níquel. E eles foram encontrados para reduzir os níveis de metilação em losses genéticos, inibindo a atividade de DNMTs. E mesmo alguns compostos que eram usados antigamente, hoje são considerados desreguladores endócrinos,
relacionados à metilação do DNA alterado. Enfim, temos o câncer, que ele é tradicionalmente considerado o causador principal dos defeitos genéticos, né? Porém, nas últimas 2 décadas, o papel da desregulação epigenética como uma marca registrada do câncer, ele ficou mais amplamente reconhecido. Então, ele tem sido associado a essa instabilidade cromossômica. Em termos de terapias epigenéticas, a maioria dos medicamentos que estão aprovados hoje para uso clínico tem como alvo osmometilação do DNA e de níveis de acetilação das histonas, que inibem os DNMTs e HDACs. Porém, outros inibidores, como o RG108 e o ligonucleotídeo antissense MG98, que bloqueiam a tradução do RNA mensageiro, né, de DNMT, também estão sendo testados como inibidores de metilação de DNA. Uma segunda classe de drogas, né, que foram aprovadas para uso clínico são os inibidores da histona desacetilase HDACI, que estão ligados ao silenciamento da cromatina, e se acredita que a inibição ela faz com que o gene seja reativado de maneira inadequada, esses genes silenciados como supressores de tumor. E atualmente tem também sendo usado para transtornos mentais, como epilepsia, transtornos bipolares, e está em ensaios clínicos para câncer. Então, podemos concluir que essa regulação epigenética da cromatina ela afeta de muitas formas, né, as vias biológicas, desde as transações básicas de DNA, né, que são a transcrição, a replicação, o seu reparo, né, até o estabelecimento e manutenção da identidade celular durante o desenvolvimento e a homeostase do tecido. As doenças causadas por essas mutações são tipicamente monogênicas, né, com mutações herdadas dos pais, adquiridas de novo na linha germinativa dos pais ou em tecidos somáticos, ou doenças poligênicas complexas. E alguns insultos ambientais podem interferir diretamente, como a desnutrição, estresse, exposição a produtos químicos diversos, poluição, etc. As alterações, elas são potencialmente reversíveis, né? E as drogas que visam essa maquineria epigenética têm se mostrado eficazes. No entanto, uma vez que os reguladores da cromatina são expressos nesses tecidos e são muito críticos, né? Fazem muita diferença nos processos biológicos básicos, uma desvantagem que a gente tem com essas drogas epigenéticas até o momento é que ele é muito amplo, né? E tem efeitos colaterais potencialmente adversos. Porém, o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento estão permitindo você fazer o perfil dos genomas e os epigenomas individuais. Com isso, é possível você encontrar biomarcadores valiosos no diagnóstico e prognóstico de doenças. E dá para você fazer um caminho para a intervenção terapêutica da idade fetal até o resto da vida. O que promete catalisar estratégias de tratamentos personalizadas e fazem com que as drogas epigenéticas sejam mais eficazes. E esse trabalho foi usado por base o texto Chromatin Dysregulation in Disease, da Anne Mirabella, Benjamin Foster e Till Barty, e efeitos de diferentes protocolos de exercício na atividade das enzimas histona acetiltransferase e histona desacetilase em hipocampo de ratos, da Viviane Elsner.